esta mônada que somos nós, ela não surgiu assim do nada. Esta mônada que nós somos, ela é um prolongamento de um outro núcleo nosso, mais profundo, mais oculto, mais desconhecido e muito mais poderoso, que nós chamamos de regente, regente avatar. Então, nesta altura do desenvolvimento humano, do desenvolvimento da humanidade, a humanidade já pode estar se dando conta do regente. Este é o passo que nós temos que dar. Porque que somos uma alma, já sabemos, conhecemos as leis da alma, conhecemos as tendências da alma, os raios da alma, invocamos a alma, somos devotos da alma, já estamos nesta linha de realização. E muitos também já sabem que são um espírito, que são uma mônada, muitos já sabem disto. E já sabem que esta mônada é muito poderosa, que esta mônada está num nível cósmico. Nós já sabemos disso. Agora, nós teríamos que ampliar um pouco esse nosso conhecimento e nos vermos também como regentes, um núcleo mais profundo. E nunca as instruções até hoje vieram para um grande número de pessoas a respeito do regente, porque isto implica num outro conhecimento que confunde certas pessoas. Mas quando a pessoa já tem um trabalho mental, quando a pessoa já tem um coração desenvolvido, quando a pessoa já tem a inclusividade bem assimilada, enfim, quando ela já tem uma certa evolução, ela pode compreender o regente. O regente não é como a mônada e nem como a alma, porque a alma é uma, a mônada é uma em nós. O regente em nós, num nível muito mais elevado, ele tem 7 prolongamentos. Então, cada regente são 7 mônadas. Então, esse nosso núcleo, o regente, ele tem não só a nossa mônada, esta que nós conhecemos, temos consciência dela. Este regente se prolonga em 7 mônadas. Então, aqueles que estão já se visualizando como regentes, sabem que são 7 mônadas. E saber que somos 7 mônadas é uma transformação muito grande na consciência. Porque você tem consciência do que é como uma mônada. E você tem consciência do que você é, com toda esse conhecimento, essa teoria da mônada, então você já se ajustou nesta ideia de ser um indivíduo. Se você aí coloca que são 7 indivíduos que formam um regente, isso você vai ter que fazer um trabalho na consciência, sua consciência vai ter que se expandir, sua consciência vai ter que se alargar, a sua consciência vai ter que se superar como consciência humana para ela conceber, para ela admitir que são 7, um só. E aquele que admite isto não conhece os outros 6. Porque para conhecer os outros 6, para os 7 estarem em perfeita comunicação e preparando já a sua união, precisa que olhem muito para o regente, que estejam muito focalizados no regente, para o regente lhes passar esta experiência de que são 7. Então, uma mônada pode se comunicar com a outra, pode até trabalhar com a outra, pode até servir com a outra, porque as mônadas trabalham também em grupo. As mônadas trabalham sozinhas, trabalham em dupla, trabalham em trindade, trabalham como 5, até como 7, trabalham como 12.
Então, uma mônada pode estar trabalhando com a outra sem saber que é ela mesma, que é o mesmo regente. Às vezes sabe e às vezes não sabe. Então, esta questão do regente é muito importante, porque se nós estamos focalizando este nível nosso muito elevado, ele, como resposta, vai nos dando esse conhecimento, ele vai nos passando essa experiência, vai nos passando essa informação. E se nós começamos a perceber que somos 7, isto muda completamente a nossa manifestação, a nossa atitude, isto muda completamente o nosso modo de ser. Nós ficamos muito menos individualistas, ficamos muito menos separados de todo o resto. E aí, se nós nos consideramos 7, então aí começa uma outra interação entre as energias, porque cada mônada está num raio. Então começa uma interação com outras energias, começa uma interação com outros destinos, porque cada mônada tem um destino, cada mônada está num nível de consciência. Essas mônadas estão todas no reino humano, mas estão encarnadas ou estão manifestando almas, personalidades de diferentes níveis evolutivos. Então, para nós estarmos lidando com tudo e com todos, para nós estarmos bem mais em contato com esta experiência da unidade, é muito importante que a gente se considere 7 mônadas. Porque neste momento eu posso ter consciência de que sou numa determinada mônada, que sou um determinado indivíduo. E pode haver um indivíduo de um grau evolutivo completamente diferente do meu, com um temperamento completamente diferente do meu, com um raio completamente diferente do meu, com um destino oposto ao meu e que sou eu mesmo. Percebe? Sou eu mesmo aquele. Mas eu só posso perceber isto, eu só posso estar nesta unidade se eu considerar a minha existência como regente. Porque é só deste regente, é só deste nível que pode me vir esta experiência de que eu sou o outro. Quer dizer, aqueles que são as outras mônadas, né? Por enquanto. Então, isto é uma experiência muito importante. Então, aqui a frase de Erques que esta pessoa traz é a seguinte: cada mônada são 7. Não somos uma só partícula no universo, como pensais, mas somos 7. Uma para cada grande etapa evolutiva. E neste sistema solar, cada uma dessas etapas ocorre em um planeta diferente. Portanto, um homem é 7 mônadas, para que possa atuar nos 7 planetas necessários à aprendizagem. E a pessoa pergunta se essas mônadas, estas 7 mônadas, se elas têm consciência individual ou se elas têm consciência de grupo, ou se elas têm consciência de que são 7. Quando elas evoluem mais, elas têm consciência de que são 7. Mas enquanto não chegam a um certo grau evolutivo, para todos os efeitos, elas se sentem uma mônada, um indivíduo. Mas, à medida que vão fazendo as suas experiências, elas vão tomando consciência das suas irmãs, quando evoluem. Há certos livros no qual o indivíduo é representado pela alma. Outros livros que vão um pouco mais adiante, o indivíduo é representado pela mônada. Mas em Erques, o indivíduo, nós, somos representados pelo regente monádico, que isso já é outro nível, somos nós num outro plano. Então, enquanto nós nos consideramos uma mônada, nós somos uma mônada e temos um processo evolutivo que fazer como mônada. Nós temos que encarnar em muitos reinos,
Temos que encarnar no reino mineral, no vegetal, no animal, depois no humano. Como mônada, temos um caminho cósmico. E isto tudo é um grau de desenvolvimento nosso, porque nós nos consideramos uma mônada. Então, para todos os efeitos, em todo este processo evolutivo, a mônada é o indivíduo. Mas quando esta mônada desenvolve, ela vai percebendo que há outras mônadas que fazem parte do mesmo indivíduo. Ela mesma vai descobrindo isto. E o livro Hermes está nos apresentando este outro nível. O livro Hermes não está falando de alma, está falando do regente monádico, que é um núcleo nosso muito mais consciente do que o núcleo monádico, que está no nível divino, e este nosso núcleo, que é o regente, que é para isto que Hermes nos prepara atualmente. Então, este nosso nível de regente monádico é isto que emite estas 7 mônadas. E depois cabe a ele reunir de novo estas 7 mônadas com toda a experiência que elas fizeram, com tudo aquilo que elas aprenderam, com tudo aquilo que elas desenvolveram. Então este regente as absorve em si e ele então fica muito mais evoluído. Ele então cresce com toda a experiência destas 7 mônadas que ele emitiu. Então nós como regentes, nós neste nível divino, nossa situação de regentes monádicos, nós como regentes não encarnamos. Nós como regentes não descemos do plano divino. Nós como regentes ficamos lá. Lá é a nossa casa. Mas para este regente fazer o seu trabalho, cumprir o seu destino, enfim, participar dos outros planos, ele não precisa descer. Ele emite estas mônadas. Ele emite as mônadas. São projeções dele, são emissões dele. E cada regente emite 7 destas mônadas. E cada uma destas mônadas vai fazer uma experiência diferente. Pode ser neste sistema solar, como pode ser em outros planos ou em outros mundos. Mas ele emite, então, estas 7 mônadas. E depois que essas 7 mônadas fazem toda a experiência que tiver que fazer e se desenvolve, elas começam a ser de novo atraídas e voltam para este regente. Então o regente desenvolve coisas aqui, o regente se desenvolve com a experiência daqui, mas não ele diretamente, ele não desce. Ele emite as mônadas. Então quando nós dizemos que nós somos uma mônada, é porque nós ainda não percebemos o que somos. Porque o que nós somos mesmo é o regente. Então nós dizemos, eu sou uma mônada, todos somos mônadas, e isto representa um certo nível evolutivo. Um nível evolutivo bem avançado com relação à humanidade em geral, que nem alma ainda se considera ego, ainda se considera corpos, ainda se considera pessoas. Então, quem se considera uma mônada já está bastante evoluído com relação a esta humanidade. Nós vamos aperfeiçoando o nosso sentido de ciência, não é quando estudamos. Nós vamos aperfeiçoando o nosso sentido de ciência quando vamos fazendo contato com a nossa mônada, com o nosso espírito. Então, é o nosso espírito que está participando, eventualmente, da vida do regente, e este regente é que tem a ciência universal lá com ele, ou uma ciência maior. Tanto assim que este regente tem conectados com eles várias mônadas, não só uma mônada. Cada regente é conectado com 7 mônadas. Então o regente tem um conhecimento, o regente tem uma ciência, não só desta Terra, porque cada mônada pode estar num planeta, cada mônada pode estar em um sistema solar. Então o regente é a ciência para nós, que não é terrestre. E isto é parte de nós.
só que num plano muito mais universal do que este plano onde somos conscientes agora. Porque isso que nós chamamos de nós, isto que nós chamamos de indivíduo, isto não existe, isto não é assim. O que nós somos mesmos são 7 indivíduos. 7 indivíduos que quando evoluem, cada um vai evoluindo, cada membro deste indivíduo, cada mônada vai evoluindo, até que o regente delas as chame, comece a absorvê-las, as 7. Onde nós vamos nos encontrar mesmo é naquele regente, mas com as nossas irmãs, com todos. Vamos para lá os 7 e lá nos unimos, aí somos aquilo, somos o regente. Por enquanto nós somos fragmentos desse regente, compreende? Nós somos fragmentos. E por isso temos dificuldade para nos reunir, porque está nos faltando a energia da união, que é o regente. Quando ele começa a enviar esta energia, quando esse trabalho começa a ser feito em nível de regente, aí nós somos naturalmente unidos todos. Temos muita facilidade para isso. Mas nós não estamos ainda nesse processo. Nós estamos ainda no processo de alinhar os nossos corpos para fazer a união com a nossa alma, com o nosso ser reencarnante. Isto é muito importante. Este é o primeiro passo. Você está unido com a sua alma, aquilo que reencarna. E aí depois, quando houver esta união, esta alma começa a fazer união com o corpo de luz, depois com a mônada, e aí que começa o nosso processo na evolução superior. É quando nos reconhecemos como mônada, como espíritos, a alma já lá dentro, aí começa a evolução superior. Aí começa a reunião das mônadas com a nossa e essa absorção no regente. E aí começa então uma evolução cósmica.